Esta reunião está sendo gravada. Sim, senhor. Glória a Mais Deus, uma noite. dá licença. Deus te abençoe, o auxiliar bispo, o Amém. novela. Aqui estamos nós, sempre disponíveis, sempre prontos para trabalhar, porquanto o Pai também está a trabalhar. Avisem aí que já que entramos para trabalhar, já estamos de pé. Maranata. Amém. Ligadinho. Sejam bem-vindos à live. Eu acho que vocês é que devem me falar. Eis bem-vindo. Eu vos encontrei. Sinto-me um pouco esgotado. Eu gosto de confessar as minhas fraquezas. Jesus confessou também as suas fraquezas no Getsemane. A minha alma está profundamente triste a ti, amor. Como me angustio. Sinto-me um pouco fraco, fisicamente falando. Estou debilitado. Aquela fase já tinha passado. Voltei outra vez a enfrentar a fase antiga. Mas eu sei que depois vou passar isso. Sempre é assim. Glória a Deus. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Os avarentos, ouvindo essas coisas, zombavam dele. E Jesus disse-lhes: Vós sós os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Ok? Deus conhece os vossos corações. Por que os fariseus zombaram de Jesus Cristo? Porque Jesus estava a falar a respeito da fidelidade, o dever de granjear amigos com as riquezas desta vida, que são da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam elas, ou eles, os amigos, não elas, as riquezas, eles, nos tabernáculos eternos. Nos tabernáculos eternos. E muitos têm compreendido mal, acharam que ter muitos amigos, isso leva o homem no céu. Fazer muitos amigos, isso pode te salvar. Não. A única condição da salvação do ser humano é o novo nascimento. Só o novo nascido é que tem acesso ao céu. E os nascidos de novo são os que receberam o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, ninguém entra no céu. Ninguém. Então, Jesus estava a dizer, também explicar aos pecadores o dever de fazer o bem, de granjear amigos com as riquezas da injustiça. E se porventura a pessoa que faz isso nasceu de novo, então, um dia, quando ele partir deste mundo, ele vai encontrar, ou será encontrado, sei lá, qualquer um que partir primeiro,
lá nos céus, que são os tabernáculos eternos, com pessoas que ele lidou com ela aqui na terra, que ele ajudou. Então você sabe que o nascido de novo, quando ele faz o bem, ele está a acumular as suas riquezas lá no céu. Estão a entender? O nascido de novo, quando ele ama, quando ele pratica o amor, quando ele ajuda, quando ele faz bem às pessoas, está a acumular suas riquezas lá no céu. E essas riquezas são os prêmios, as recompensas, os galardões que o homem vai receber. Quer dizer que a salvação não tem nada em fazer obra, mas sim em nascer de novo. Mas as obras, que é o amor, eles serão requeridas para a premiação, o galardoamento daqueles que foram salvos. Se eu granjar amigos com as riquezas da injustiça, mas porém eu não nascer de novo, então vocês já sabem, todo que não nasceu de novo, todo bem que ele faz é falso, sempre há um interesse e termina mal e nunca é duradouro. Você já expliquei várias vezes isso. Então, não nasceu de novo, sim, pode fazer o bem, faz, mas sempre com interesse, sempre com uma maldade escondida atrás do bem, sempre terminando com o mal, cobranças, vinganças, sei lá. Então, há necessidade de nascer de novo para fazer o bem às pessoas. E este bem que a gente vai fazer às pessoas é mesmo o bem da verdade. Então, este amor que vamos aplicar, as pessoas serão amadas de verdade por nós, de todo o coração. E quando nós fizemos o bem, não importa de que forma, então todas as obras que a gente pratica, recebemos as recompensas aqui e na eternidade. Aqui recebemos as colheitas, que são as bênçãos, e amanhã os galardões eternos, por isso, tabernáculos eternos, ok? Na eternidade. Eu vim para explicar tudo. É aqui onde a Igreja Católica tira o fundamento da sua doutrina. Caridade, fazer o bem para ser salvo, ajudar as pessoas para ser santificado, dar esmola para ser aperfeiçoado, dar esmola para ser perdoado. Não, só existe um sacrifício, é o sacrifício da cruz que proporciona o perdão das pessoas. E as pessoas, para serem perdoadas, não precisam sacrificar ou fazer algo, é se arrepender e confessar as suas culpas. Senão, assim estaríamos a invalidar o sacrifício de Jesus Cristo. Se houvesse outro sacrifício para sermos perdoados, então o sacrifício de Jesus não seria perfeito e permanente. E a sua aliança também não seria eterna. Ok? Eu vim explicar tudo a miúde, esmiuçando em parcelas, em partes, a palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Explicando a palavra de Deus. Isso é que se chama o ensino da palavra. Agora, muitos também entenderam mal. Quando disseram, não, salvação é pela fé. Então eu não preciso fazer nada. Aí se borraram. Se borraram porque quem está salvo vai fazer. Esses que falam isso, que vivem isso, nunca foram salvos. Quem se salvar vai praticar o bem. Naturalmente, porque o Espírito que está dentro dele, ele vai lhe guiar às boas obras, que é o caminho da verdade. Jesus Cristo. E o próprio Jesus preparou essas boas obras. Então, estás a ver que há erro nas duas partes. Uns erraram na linha A e outros na linha B. E eu vim consertar
e vos mostrar que as duas linhas estão erradas. E eu não apliquei uma linha, mas o ponto um, sem as suas linhas. Só pratica o bem que aceite diante de Deus aquele que nasceu de novo. Por isso Jesus disse que aqueles que se justificam diante dos homens, né, os que se levam perante os homens, perante Deus é abominação. Também as obras, viu? Se levar perante os homens, diante dos homens, perante Deus é abominação. Também as boas obras sem Deus é abominação. É como trapo de imundícia. Abominação é uma coisa suja, feia, uma coisa imunda, como vômitos, fezes, coisa podre, carne podre, isso é abominável. Ah, quer dizer que eu, se não nascer de novo, se eu não se me converter, e a conversão é pelo novo nascimento, automaticamente todas as boas obras que eu fizer perante Deus é como trapo de imundícia. Toda a justiça do ímpio perante Deus é como trapo de imundícia. Eu não estou a dizer que Deus não está a falar que essas boas obras não beneficiam os humanos. Beneficiam. O ímpio está a fazer coisas boas. Alguém que estava para morrer, você vai lá e lhe salva, é uma boa obra. Ele não morreu com fome, você foi lhe dar de comer, lhe tiraste a cadeia, não sei o quê, tiraste o boi do teu vizinho que estava para morrer no buraco. É uma boa obra, mas isso não te salva. Isso não te dá garantia da salvação. Nem tão pouco. Aos homens são obras agradáveis e também perfeitas, humanamente falando. Mas diante de Deus, porque você não conhece Ele, não tens o Espírito de Deus, dele, então as tuas obras, aos olhos dele, é como trapo sujo. É a mesma coisa que Jesus falou que aqueles que se elevavam, que se levam diante dos homens, aos olhos de Deus, é abominável, ou então é abominação. Estão a entender? Então Jesus estava a mostrar isso, eles falou, grangiem, amigos com as riquezas da injustiça, quando eu vos voltar, vão vos receber nos tabernáculos eternos. Jesus ensinou para serem fiéis. Quem é fiel no mínimo, também será no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vocês não forem fiéis, quem vai vos confiar as verdadeiras? E se no alheio você não for fiéis, quem vai vos dar o que é vosso? Nenhum servo deve servir a dois senhores, viu? Falava eles que serviam a Mamon. Nenhum servo deve servir a dois senhores. Ou é Deus, ou é Mamon. Ouvindo isso, os fariseus que eram avarentos, chocou seus corações, viu? A mensagem toca no coração dos pecadores. Por isso o evangelho, a palavra de Deus, tem essa finalidade. Só que quando o evangelho, já vos falei, compunge a pessoa, entristece a pessoa, choca com a realidade das pessoas, isto não é julgamento. Isso é para você se julgar a si mesmo. O evangelho não está a te julgar, está a te levar você a se julgar a si mesmo. E assim, se você se julgares a si mesmo, escapas. Assim não vais ser condenado com os pecadores, com os hipócritas. Porque esse julgamento que você vai fazer, por causa do choque que você teve da palavra, vai te levar à mudança, ao arrependimento, à conversão, à confissão, ao arrependimento. Ok? Então, por que que eles ficaram irritados? Porque eles eram aquilo que Jesus falou. Quando eu prego e você é aquilo que eu estou a contrariar, é para o teu bem. Quando saíram da live, chateados, esse homem julga muito as pessoas, foi embora. Oh, careca, tu foste embora?
Cabelo não vai crescer, não. Foste careca, vais voltar ainda careca. Hã? Continuarás careca no inferno. O evangelho, quando ele choca contigo para trazer tristeza, Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, vai produzir ou vai gerar arrependimento. Mas nem todos que se entristecem por causa da palavra têm se arrependido. Uns fazem o pior. Quando você é entristecido pela palavra, se você não se arrepender, você vai blasfemar. Você vai se rebelar. O termo certo é esse. Vai se rebelar. Não! Ele não é homem, ele não é Deus. Veja só uma senhora que foi para a igreja e andou a falar à toa. E no culto, ele ficou, apanhou aqueles ataques aí que os adversários do Marcelino apanham. Falta de ar, depressão, falta de ar e não sei o quê. Fugiu do culto, estava na rua a passar mal. E veio alguém, parou com o carro. Fulana, obreira. É o quê, é o quê, é o quê? Se concentrou. Nada, nada, nada. Sobe. É, é, é. Vou ter que confessar. Vou ter que confessar. Vou ter que falar. Falei demais. Falei demais. Sabe, depois ele falou o quê? Mas não, não vou confessar o apóstolo. O apóstolo não é Deus. O apóstolo não perdoa ninguém. Vou falar diretamente com Deus. Ouviu? Quer dizer que sofreu as consequências do pecado. Em vez de se arrepender, fez o pior. Então, acrescentou pecado nos seus pecados. Ou então, encheu a taça dos seus pecados para aumentar a ira de Deus. Aquilo é julgamento que deveria trazer, ou então, repreensão, o termo certo é esse, repreensão que deveria trazer um julgamento pessoal, para que esse julgamento pudesse trazer arrependimento. Não, em vez de se julgar a si mesmo, se justificou. E ao se justificar, fez o pior. Quando você comete um erro, quando você falha, não se justifica. Sempre foi assim. Desde o céu até a terra. A justificação tem seguido os pecadores que não querem se arrepender. Satanás no céu também se justificou. Quando foi importunado pelos seus companheiros, que suas imaginações eram perversas, se justificou. Quando Adão caiu em tentação, se justificou. Ah, a mulher que tu me deste, a Eva se justificou. Ah, a serpente me enganou. Não tem culpa. Quem te mandou você fazer a serpente? Eu estava embora sozinho, eu estava embora bom. Eu era embora solteiro, estás a me dar uma mulher, agora tá aí. Eu te pedi mulher, isso é justificação. Por isso, Davi disse: a um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Veja, Saul justificou o seu pecado. Não, trouxemos para sacrificar ao Senhor. Ninguém, em outras palavras, está a pensar que é para levar nas nossas casas? Ninguém vai levar nas suas casas. É mesmo para se meter no altar, ok? Ó profeta. Ninguém vai levar em casa. Eles sabem. Eu já falei com eles, todos sabem. E trouxeram para o Senhor. E o profeta disse: será Deus tem mais prazer em sacrificar do que em lhe obedecer? Você não sabia que isso é rebelião? Fazer o contrário que Deus manda? E ainda quis se justificar. E Deus rejeitou o homem. E a justificação traz consigo a rebelião, blasfêmia, tudo isso. Na outra vez queria até bater o velho. É dessa vez mesmo. Queria bater, rasgou as roupas do profeta. Viu? Onde não tem arrependimento, a tristeza transforma-se em ira. E a ira, blasfêmia. Ok? Mas há um coração quebrantado e contrito. Davi, pecaste contra o Senhor.
E ele respondeu: pequei contra o Senhor. Aceitou. E o Senhor disse: também teu pecado está traspassado, ou foi traspassado. Não vais morrer, só que vais colher. E quando colhia, não se justificou. É incrível o coração, por isso ele aparece com um coração muito bacana. Quando ele colhia, não disse: ah, mas eu era embora não sei quem, me tiraste dali, eu era embora não sei quem, me mandaste, por que que me trouxeste aqui? Eu te pedi para ser rei. Ai, mas também a tua palavra diz, tu não diz que tu és bom, por que que eu estou a sofrer? Então a tua palavra não diz que tu perdoas. Então já me perdoaste? Não. Até quando o diabo o incitou para ver se ele blasfemasse ou pecasse, não pecou. E ele falou ao guarda dele que quis matar aquele que estava a lhe apedrejar. Disse: para com isso. Hoje não vai morrer ninguém aqui. Eu sou culpado de tudo que está acontecendo. O Senhor lhe mandou para me apedrejar, ok? Esse Senhor que está me humilhando para me honrar. E assim foi honrado. E o que foi usado foi morto. Estão a entender? Não se justifica. Se você errou, confesse, aceita, reconhece, passa mesmo vergonha. Porque quer tristeza como a vergonha, as vergonhas que vêm pelos nossos erros, nos ajudam, podem nos ajudar. Mas se você não quer passar vergonha, automaticamente vai encobrir o pecado. Esse é o Davi que foi ajudado. No princípio, encobriu o pecado, tinha vergonha. O que o povo vai falar? Óbvio? Mas quando foi ajudado, o pecado foi destampado, aí se entregou, se lançou, deixa eu sofrer, deixa eu passar vergonha. Passa vergonha para o teu bem. Fica triste para o teu bem. É como um medicamento. Vai doer para o teu bem. A injeção dói, mas é para te curar. O mercúrio, como é que é um produto que põe na ferida? Dói, mas depois seca a ferida. Agora, se você fugir dessa dor, vai continuar com a sua ferida. Não, não quero sentir dor. Mas se você enfrentar e suportar a dor, é para o teu bem, por um pouco de tempo. Agora, queres ficar com a ferida crônica, fugindo da tintura, porque a tintura dói, para ficar para sempre com ele até a morte? Não, eu prefiro escolho gemer um pouquinho. Vou gritar e depois vai passar. E vou ficar curado. Então é assim que acontece também nos pecados. Muitos estão até hoje em pecado por causa da vergonha. Não querem passar vergonha, não. Se as pessoas se aperceberem, como é que fica a minha honra, a minha reputação? Não. É isso que esses pecadores eram. Essa palavra chocou com eles. Eles deveriam chorar. Deveriam dizer verdadeiramente: eu sou assim. Não nós, aqui individualmente. Eu sou mesmo avarento. Eu sou infiel. Hã? Eu adoro dois deuses. Eu digo Jeová, mas também o dinheiro é meu Deus. No dinheiro, ai, teus meus olhos ficam vermelhos. Eles vão dizer, esse homem está a falar a verdade. É isso que nós somos. E voltar até ele, talvez no outro dia, naquele dia, e dizer, mestre, o que você falou, eu sou isso. O que que eu devo fazer para ser salvo? Eu estou perdido. O que devo fazer para me livrar disso? Jesus ia lhe mostrar a solução, como fez com Nicodemos e também com o mancebo rico. Nicodemos creu, mas o mancebo rico se escandalizou. Quando aquilo foi um choque para Nicodemos, um pregador que se justificava como todos eles, como filho de Deus, salvo, pregador da justiça, pregoeiro da justiça, justiça segundo homens, que não havia justiça nenhuma. Agora é confrontado que ele estava perdido.
que ele iria no inferno se ele morresse assim, que ele não estava salvo. Porventura, não usaria autoridade e lhe ameaçar, olha, senhor, estás a ousar me enfrentar, se eu fosse profeta, a próxima que você me falar, mas isso eu vou te matar, porque não sou quem, por isso eu não sou quem, você é um mentiroso. Você... Ele não fez isso. O silêncio diz que quem cala consente. Consentiu, aliás, viu os resultados que seguiram. Porque se ele não cresce, não aceitasse a repreensão, não terminaria esta fita dele como terminou. Mas ele creu e foi salvo. Mas o mancebo rico não. Achou que naquele momento, primeiro se escandalizou por causa da avareza. E depois vem as justificações. Se justificou, eu acho que a justificação é essa. Achas? Esse meu dinheiro que eu herdei dos meus bisavós, os meus bisavós deixaram os meus avós, os meus avós deixaram os meus pais me deram a mim. Eu vou desperdiçar essa herança secular de décadas? Não. Aí automaticamente, para você se livrar da pessoa, vai falar mal dele. Esse homem é falso. O Mancebo, ou eu penso que não falou, mas falou. Esse mas é um falso, pá. Falso profeta, cheio de heresias, por causa de uma coisa. Eu como Olambongo. Entenderam? Todas as pessoas que se escandalizam com o meu evangelho, quando eles saem a me chamar nomes. Esse homem é um herege, é um falso profeta, é um mentiroso. O outro disse, isso é uma cadeia. Ele anda a prender as pessoas. O Tavares, quando estava em amizade comigo, aquela falsa amizade, me bajulava. Mas quando lhe mandaram já para mudar a linguagem, já começou a dizer que eu prendi as pessoas nessa tua religião, nessa tua seta. Ouviu? É sempre assim. Porque quando alguém não aceita a verdade, automaticamente ele fala contra a verdade. O diabo vai fazer tudo para lhe incitar, porque se ele for só com a incredulidade, ainda tem chance de voltar. Mas é incitado a blasfemar, como se diz, né, um ditado aí na nossa terra, para não cuspires no prato onde um dia você comeu. Porque um dia você vai poder querer voltar lá. Então, o diabo lhes leva a cuspir no prato. Estão a entender? Então, saibam disso. Não precisa se justificar a si mesmo. Tem Deus que nos justifica. Tem vezes que você está na tua razão, mas não precisa se justificar. Se você sentir e ver que eles não vão te entender, então fica em silêncio. Se dá para falar, fala. Mas ficar aí a lutar, então o que que acontece com muitos? Vai até ao fim para buscar a justificação. Ele está a buscar a justiça com as suas forças. Então você conhece que tens um justo juiz, que é um vingador, que diz que minha vingança, que dá a cada um segundo suas obras. Para que você estar a discutir e mostrar as provas? Geralmente quem faz isso é que está a fazer com raiva. Tem mágoa, tem ressentimento, vai usar todas as forças para mostrar as provas que ele não é aquele que estão a falar. E tudo pelo caminho vai atropelar. Não precisa, fica em silêncio. Aí eles vão dizer, viu? Está em silêncio por quê? Está em silêncio porque ele fez. Vão dizer, quem cala consente. Está a consentir. Mas você está a esperar Deus te justificar. No lugar que hoje estão a te chamar de todos os nomes, amanhã você vai ver que as pessoas vão mudar. Aqueles que te chamavam que você era mau, hoje vão ver, não, afinal ele não é mau. Não, afinal, e os maus vão aparecer. Os que eles incitavam contra ti, eles vão, então essa pessoa é tão maldosa. Ele que fez a minha cabeça. Quantas pessoas voltaram na igreja ou depois que saíram?
estão a vir a reconhecer que aquela pessoa queria lhe destruir. Se eu perguntar aqui, tem muitos que saíram depois voltaram, talvez poucos, mas depois entendeu que ele era mesmo o diabo que ele usava. O próprio Satanás queria me destruir, ok? Por que que só agora você está a entender isso? Porque é a hora de Deus. A hora de Deus não somente para te mostrar isso, e também para te justificar diante daqueles que estavam a te contrariar. Roubaste, você roubou, não roubei, roubou. Fique em silêncio. Então vocês não estão a acreditar que eu não roubei? Tá bom. Quando desviaram os milhões do terreno da igreja no INS, os 4 milhões, no advogado, meu sobrinho falou a um dos comandantes lá do SIC que assim não estava nada lá nesse negócio. Olha o que ele falou. Não, não estava. O investigador que estava a investigar. Olha o povo investigador, ele falou na cara, a justiça de Deus demora. Porque o meu sobrinho disse, Deus vai julgar essa causa. Deus vai mostrar quem é o injusto e vai punir o culpado. Como ele fazia parte do mesmo grupo, o gatuno, deu uma gargalhada. A justiça de Deus demora muito. Por isso eles brincam. A justiça de Deus demora muito. Eles estão a pensar que esse Deus que eles aprenderam sempre lá, agora demorou, não andam já em pânico. Eu tenho a certeza, esse negócio está fechado. Parece que ameaçaram. Quem abrir o jogo do que está acontecendo no Luiz, vamos lhe matar. Nem o meu sobrinho consegue me falar alguma coisa. Anda em silêncio. Eu creio que eles ameaçaram. Ok? Só tem alguém que anda a me falar. Que um dia, aí é tudo um dia anga. Nós somos bora capim, não dá para te imitar. O que está, ele me falou assim, a pessoa, o que está acontecendo hoje não é coisa boa, mas não dá para falar isso, porque nós somos bora capim. Eu entendi, lhe ajudei, vou te ajudar, vocês são capim, para não te arranjar seu problema. E aí você fica, em outras palavras, muita coisa está acontecendo aí, mas não posso te falar porque eu sou um bora capim. Vamos atropelar. E eu compreendi. Esse até foi mais que, né? A outra, quando eu lhe pergunto, nem fala. Ah, alguém que vive lá no Oeste. Então, aí como é que é? Olha, finge que não. Em outras palavras, njeca com a alma. Njeca, até temos no de chaponda lá. Come! Ah, eu pergunto, silêncio. Nem sequer para dizer, não, não, não sei nada. Em outras palavras, não quero nem, eu não quero nem ouvir falar disso. Até tamo no é. E tu tundiangue. O tu yeke. O tu lolo que? Todos os bacongos estão a entender o que eu estou a falar. Então, mas o homem tinha dito que a justiça de Deus demora. E quando veio, não vai falar que demora. Agora já é lamentar. Ai, 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 ai. Então, o justo não se justifica. Estás a ser caluniado, difamado, fique em silêncio. Fique em silêncio. É isso que Jesus fez. Não respondes numa palavra, vou responder o quê? Ouve o que eles estão a dizer. Silêncio. É incrível o silêncio de Emanuel. Você não sabia que eu tenho poder para te soltar e poder para te condenar? Silêncio. Com a resposta, nenhum poder terias se do alto não te fosse concedido, ok?
E assim a justificação chega no tempo próprio. E as pessoas vão mudar. Não passou nenhum dia. O centurião que matou Jesus mudou. É incrível. No mesmo dia, verdadeiramente este homem era homem de Deus. Era justo. É aquele que levou as tropas que mataram Jesus. Não demorou. Mas agora, se justificar diante dos homens é perca de tempo. O mais caricato é os culpados a se justificarem. Se até o inocente não deve nem se justificar, agora imagina o culpado, né? Pois Deus conhece os corações dos homens. Para que eu ficar aqui a fazer tanto barulho se Deus conhece o meu coração? Quando eles pediam prova para que Jesus provasse que ele era filho de Deus, não lhes mostrou nenhuma prova. A única coisa que eles falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês todos vão morrer nos vossos pecados. Mostra-nos um sinal e assim vamos crer. Eu vou vos mostrar sinal para vocês crerem. Só vou vos mostrar um sinal, já, do profeta Jonas. Como assim? Já, como Jonas ficou aquele tempo embaixo da terra, também eu vou ficar assim. Estão a entender? Então, preste bem atenção. Deus conhece os nossos corações. Nada escapa diante de Deus. Por isso, a própria Bíblia diz que não há culto que não será revelado. Continuam somente a praticar a justiça, a fazer o bem, depois que você ama a Deus. Continua a viver na luz, na clareza. Não esconde nada diante de Deus. Confessa as tuas culpas. Esforça-te para largar os pecados. Se desfaz de todos os erros, todos os pecados. Se você crê que eu sou homem de Deus, então creia mesmo de coração, não em parte. Senão, se você crer em parte, você vai ser como como um rio, que é impossível, não existe, que vai dar dois tipos de águas. Porventura, uma fonte poderia dar água salgada e doce? Não. É só uma água, ou doce ou salgada. Ou sim ou não? Sim, sim, não, não. Tudo que eu estou a vos ensinar é a doutrina de Cristo. Quando alguém acha que, viu, eles acharam que isso era duro. Eles acharam que era duro, mas não é isso. O que eles mostraram com a boca não é o que estava no coração. No coração eles ficaram envergonhados, mas a boca zombaram. Hipócrita. Ficaram envergonhados no coração, tristes, e com a boca mostraram a sua fúria e zombaram o Senhor. E geralmente a zombaria é procurar sempre tem algo para zombar. No meu caso é o cabelo. E vamos falar do cabelo. No Senhor Jesus, quem sabe? Qual era o motivo que blasfemavam ou profanavam a Jesus Cristo? Quem sabe? Hã? Como Jesus fez diferente de João Batista? Era amigo até dos pecadores e também comia até com meretrizes e publicanos, então ele sempre atirava a eles. Esse é profeta, esse? Está sempre nas festas. A mim, deixa eu vos contar a minha história. Quando eu estava na estalagem, me zombavam. Tem um senhor, foi até amigo do meu pai. Meu pai da terra, claro, do céu não. Ele zombava, juntamente com o amigo dele. Dava gargalhadas, muita zombaria.
Aqui, aqui no quintal, cheio de água, cheio de lodo. Mas, meu Deus, sou mesmo aventureiro, não sei o quê. Cá. Depois saí, fui para o CQL, né? Agora, o homem mudou a linguagem. Profeta nas centralidades. Os profetas viviam nos montes. Esse vive nas grandes centralidades dos ricos, porque é profeta. Qual é o profeta? O profeta não pode viver nesses lugares. Antes me zombava pela miséria da estalagem, na qual também ele era pior do que eu. Hã? Depois saí do CQL e fui para o monte. Começaram a me zombar agora. E já não falou, sim, esse é o lugar do profeta. Não. Vive lá nas matas, tipo um camponês, da miséria, um homem que estudou. Cá. Cheira capim. Tipo mesmo aqui no mato. Ele, como é professor, esses velhos mesmo aí, é como ele está lá no capim. Levava todo mundo. Mas é como? É aquele miúdo tamale. Grande camponês. Camponês em Luanda. O mais caricato em Luanda. Vem embora no mato, não vem aqui por quê? Ok? Estás a ver o quê? E se você ficar a se justificar, é perda de tempo. Fique em silêncio. Deixa Deus mostrar àqueles que Ele está a influenciar que você não é isso que Ele falou. Quizá até a própria pessoa também, né? Muitos aqueles que nos falaram mal ontem, hoje vão nos falar bem. Não somente o que eles influenciaram, até eles próprios. É incrível o que acontece com Deus. Ele conhece nossos corações. Ele sabe tudo, até o que está escondido dentro de ti. Então não precisa você procurar mostrar e gritar: eu sou isso, eu sou profeta, eu não sou feiticeiro, eu não me prostituí, eu não roubei. Fique quieto. Então, queridos camaradas, irmãos, saibam disso. Deus conhece os corações desses falsos profetas também, como de todos. E eles andam a se levar aos olhos de Deus, são abomináveis. Eles andam a se justificar, eles estão reprovados, enganando as pessoas. Deus os conhece, usam a palavra para manipularem. E eu apareço no meio deles, e eu a ser zombado, contestado, odiado. Preguei isso no domingo. Parece que é aqui mesmo na live, né? E vós também é nos servos. Sei lá onde é que eu preguei isso. Como semente de Elias, tereis o mesmo fim. Zombaria. Aliás, já tens passado isso. Eliseu, a primeira coisa que ele recebeu foi a zombaria. Careca. Ok? Ainda bem que tens o poder. Nem sempre que você vai usar o poder. Tem vezes para suportar. Ok? É deserto. Senão, se usar sempre o poder, você vai matar todos. Te zombou, lhe mataste. Te zombou, mas aquele que perante Deus ou perante os homens, entre os homens se eleva, perante Deus é abominação. Óbvio? Vai em frente. Os que estão a te zombar hoje vão ser teus irmãos. E os que não forem teus irmãos vão chorar, a implorar favor.
Amém. Então, quando são 23 horas e 30 minutos, a exortação é essa. Vai em frente, não chora. Eu creio, eu creio. Traz tristeza, dor. Essa dor é uma que Deus quer que você sinta. De ser injustiçado, injuriado. Mas depois Deus vai inverter a marcha. Os que estavam à frente vão passar atrás. Os que estavam atrás vão passar à frente. Os que estavam embaixo vão ficar em cima. Os de cima vão ficar embaixo. É incrível. O bom disso tudo é que sempre essas coisas para os justos vai terminar bem. Pense sempre nisso. O bom disso tudo, para você que conhece a Deus, termina bem. O fim é favorável. Mas se você não conhece, ainda não nasceste de novo, não adianta. Não adianta tomar essas promessas para ti. Eu já falei várias vezes. Esquece isso. Por isso há muita frustração. Vê, por exemplo, o que que aconteceu depois de eu aparecer. Começaram a aparecer pregadores assim, muito radicais, e não sei quem, afrontar, não sei o quê. Aqui em Angola, você fez isso, também já desapareceu. Eu tenho perguntado aquele minuto que orou para o MPLA perder as eleições, não sei o quê, desapareceu. Se não lhe mataram, devem lhe falar, nunca mais grava nenhum vídeo nas redes sociais. O dia que você gravar mais um vídeo, qualquer um, pode ser de coisa boa, vamos te matar, possivelmente. Mas veja só, por exemplo, imitar o que você não é, falar o que você não é. É grave. Bem, ninguém experiência exame. É? A pessoa conhece a Deus e tem essa intimidade com Deus. E Deus lhe mandou, veja só, por que que os outros profetas não ousaram se apresentar diante de Acabe para afrontá-lo? Tinham que ficar nas covas. Porque Acabe foi enviado. Depois que eu apareci muitos, hein? Começaram a ousar. Hoje estava a ver um brasileiro aí vestido de pele de animal, afrontar a religião. Não é que antes de mim não existiram esses homens, sempre existiram, mas terminaram mal. Aliás, quando julgavam os apóstolos, Gamaliel falou assim: antes, no tempo do alistamento, apareceu um que achou que era alguma coisa, e muitos lhe seguiram, todos foram dissipados. Depois apareceu também outro chamado, sei lá, Judas, outro é Teudas e outro é Judas. Os dois arrastaram multidões, terminaram mal. É? E ele diz assim: se esta obra é de Deus, não podeis combatê-la, porque estarias combatendo contra Deus. Mas se é dos homens, vai ter o mesmo fim como aqueles dois movimentos que eu vos falei. E quando eu apareci com essa mensagem muito dura, como eles dizem, que é dura, então começaram a me comparar com outros movimentos que passaram, como o do Galpeteca, movimentos antigos. Não, já apareceu um homem assim também. Nas conversas, eles falavam isso, até parece que pararam. Não sei se ainda continua. Olha, nos anos não sei quem, na América apareceu um homem, terminou mal. Olha, no Brasil já tivemos um tal fulano, assim como o Paulo Júnior. Vai ficar meme, chama-se que meme, né? Aquele para, como é que se diz? Assim para zombarem, como mais ou menos a zombaria do jejum. Você começa, chama-se meme. Você começa a jejuar, o diabo vem até na tua mente e diz assim: olha, já alguém morreu a jejuar. Morreu lá. Você ouviu essa história há muito tempo.
E o diabo vai trazer essa conversa. Eu passei isso. Quer dizer que aquelas pessoas o diabo lhes sacrificou por causa disso. Então, Paulo Júnior vai virar quê? Meme no Brasil. Qualquer um que aparecer afrontar, vão lhe dizer: tem o Paulo Júnior. Sa- Sabe como é que o Paulo Júnior terminou? Era também assim, doente até a morte. Ouviu? Então, quando eu apareci, eles pensavam que eu era mais um que poderia desaparecer como outros desapareceram. Só que vocês se enganaram. Assim também, não Gamaliel. Gamaliel foi muito inteligente, não digo astuto, muito sábio. Por isso, aconselhou os outros: não tentem. E se for verdade, eles vão morrer. Lutar com Deus. Agora, se for mentira, não precisa vocês irem lá de destruir. Na caminhada, eles vão se arrebentar nas pedras de Bet-Semes. Eles vão se arrebentar, vão começar a engravidar as meninas, já não vão vir aí. Olha o que, é que me falavam a mim. Já não vai vir as meninas, as mestiças mulatas na igreja dele. Já vão vir. As mulheres ricas já não vão vir na igreja dele. Aquelas mamães ricas já não vão vir. Já não vão vir as morenas. Já não vão vir. Queremos ver essa boca, você vai continuar. Vieram as morenas. O homem continuou com a boca dele. Vieram não sei quem. Hã? Ouviu? Já não vão vir aí os homens endinheirados, já não vão vir, não é só mamães, homens também, já não vão vir. Aquelas jovens, tipo que não pisam no chão, aquelas meninas que andam assim, não vão vir. Essa boca vai lhe acabar, ele é humano, pá. Hein? Sim, houveram homens que acharam que eram alguma coisa e terminaram mal. É verdade, é verdade. Mas o segredo é o fundamento e também o material que se constrói a casa. Esse é o segredo. Cristo é o fundamento da tua casa e o material é próprio, perfeito. Ah, esquece. Pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo para te ajudar. É esse o conselho que eu dei a João Lourenço. E como você vai saber quem é verdadeiro e quem é falso? Eu falei, aí onde está o problema? Tu não tens condições de descobrir quem é o verdadeiro e o falso, humanamente falando. Que a verdade até eles são grandes marabus, sabem. Estou falando como na condição humana. Então depois vai começar a misturar tudo. E no misturar tudo vais a machucar, querer a machucar, mas ninguém machuca a verdade. Vais querer lambiscar a verdade. E no querer lambiscar a verdade, vais bater na pedra. Pua! E vai dizer, eu não sabia. Se eu soubesse, só que já destruído. A Alzira disse, meninas que andam tipo, estão a flutuar, consagradas nos centros de Macumba para virem matar os profetas. Mas encontraram um profeta rijo, mais rijo do que a rigidez. É? O outro rapaz, o meu pastor, apareceu uma menina, já veio mesmo já conversar com ele. Não, escolhi mesmo você para me ajudar. Deram uns números, começou já a lhe conquistar, lhe mandar mensagem, tal, lhe convidar. Eu falei, não, não faça isso. Eu disse, não, como é que é? Então, assim estás a querer dizer que és de ferro, né? Aqui não funciona, nós estamos a levar a sério o evangelho. Ouviu? Hoje bateu 900 outra vez. O rapaz me falou, o pastor, e ele disse que eram duas. Se deram toque, lhe mostraram aquele aí, vamos agarrar aquele. Vieram, mas como assim é o pastor, assim são também os filhos. Não conseguiram prender o miúdo. Se for lá na religião, já era. E o rapaz me disse que só a presença. O rapaz me disse, pai, eu dentro de mim, eu não lhe falei, você dentro, rapaz, vixe, então, você estava a tremer dentro de mim, estava a tremer, rapaz, só a presença. Eu falei, o rapaz assim estava tremendo.
Mas o homem foi forte. Eu falei, bloqueia ela. Esse não quer Deus, não. É mentira dele. Esse quer a tua alma. Então, eu vi um brasileiro vestido de... Não aqueles dois que morreram aí. Aquele que morreu lá, que andava em Jerusalém. Esse é novo. Não sei como é que eu também me deparei com ele. Afrontar a religião. Algo me disse, não, esse anda tá acompanhado. Eu falei, ah, quem já viu esse brasileiro? Ele não é conhecido. Parece que está a começar agora. Falar dos pecados da igreja. Ele disse que foi ungido com o espírito de João Batista e do profeta Elias. Disse, eu fui ungido com o espírito de Elias e João Batista. Ei, ungido com o espírito de Elias. Existe unção com o espírito de Elias? Eles não sabem o que é o espírito de Elias. O espírito de Elias é o Espírito Santo. No fundo, só tem vergonha. Está a dizer que ele é o Elias. Não tem vergonha. Agora, o mundo deveria entender que tem um que não tem vergonha, não ficou se esconder através da virtude do espírito de Elias. Aqui não veio um a se esconder, eu não sou Elias, mas tenho a virtude do espírito de Elias. Não, eu disse, eu sou Elias. Está a se esconder porque foi ungido com o espírito de Elias. Tem medo de quê? Já vão lhe matar. Ele está a pensar que assim ele me viu, não. O homem da África. Mesmo aqui em Angola tem muitos miúdos. Só que o bem deles, esse de Angola, não afronta nem os falsos profetas nem as autoridades. Nós estamos a dizer que eles também têm. Não são muitos, mas têm. Só que o que é que vai acontecer mais tarde? Vão ser incitados pelo diabo. Vão. Mas tem medo, não consegue afrontar o Estado angolano e também os falsos profetas. Nas entrelinhas, vai fazendo passar a mensagem. Chegará um momento depois é incitado. Fala, aquele espírito do erro. Ele vai pensar que é Espírito Santo e vai começar a afrontar e vão lhe matar. E vão lhe raptar. Aleluia. E nós estamos aqui. E por isso, saiba disso. Deus conhece os corações de todos os humanos. E esses que dizem que são alguma coisa, Deus sabe que eles não são nada. Esses que se levam diante dos homens é abominação. E eles venham e tomam essa palavra e atiram para mim. Como que eu me levo perante eles e vão dizer é abominação. Eles dizem que eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, Deus abate o soberbo, e não sou quem, se justifica a si mesmo, diz que ele é o único, diz que os outros todos são falsos. Se o que estou a falar é mentira, então estou a me levar perante os homens. Não entenderam o que significa se levar perante os homens, ou diante dos homens, não entenderam, entre os homens. Você é um mentiroso, não tens nada e estás a dizer que você é. Você se levar. Você é um falso, está a dizer que você é verdadeiro. Você não é profeta, está a dizer que és profeta. Está a se levar. Você não é justo, está a dizer que você é justo. E agora? Deixa eu falar a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a seu tempo, a luz vai brilhar para mostrar a verdade. Amém? Tá ligado? Já estamos na sexta-feira. Isso até lá no serviço, ouviu? Vocês, a perseguição contra vocês é em todo lugar. Não precisa saberem que você é discípulo de Elias. Não precisa. Mesmo que não sabendo o espírito, já vão começar a te perturbar, te perseguir, criar barricada, o chefe de injustiça, te dar trabalhos difíceis, tudo isso. Deixa.
Deixa na mão de lhe queixa somente. Hã? Lhe queixa. Como é que se queixa? Em oração. Apresenta essas demandas em oração ao teu pai e vai ver como ele vai ser depois. Vai terminar. E a urgência agora é muito grande por causa do quê? Da manifestação do reino. Enquanto eles vão dizendo que Deus demora, se enganaram. A urgência é muito grande. Como é que está a tua filha Vilma, aquela situação que ele estava a passar aí? Os caluniadores, eu sei que não dá para falar aqui abertamente, mas eu tenho a certeza, você não pode imaginar a ruína, como essas pessoas vão terminar. Depois entrou lá a mão de Elias. Pá. Ah, a mão de Elias entrou lá para fazer um decreto e dizer: sejam humilhados os teus perseguidores. Quando Elias entra lá, acabou. Estraga a festa de Satanás. Tá ligado? Então, eu vou aproveitar enquanto vocês têm recargas e têm megas, são 907 pessoas. Você que está doente, abra a boca. Você vai ficar assim. Porque há uma palavra que diz assim: abra a tua boca e eu vou te encher. Eu vou te encher com a saúde. Você que está intercedendo por alguém também faz assim. Você que está a pedir em oração e já escreveste ou vai escrever, que poderia escrever qualquer coisa, se for da vontade de Deus e no tempo de Deus, você vai receber isso. Tu vais abrir a boca por uma resposta a parte de Deus, por uma bênção, por uma petição, por uma prece que você está a lhe fazer. Libertação, cura, portas abertas, não importa. Eu tenho a certeza que todos têm um pedido para fazer a Deus. Todos. Pense nisso que você está a pedir a Deus. E esse pensamento é oração. Ore. Não precisa abrir a boca. Pense com a boca aberta. Se orar com a boca a falar, senão vai fechar a boca. Mas assim, quando eu assoprar, milagres vão começar a acontecer aí. E vai acontecer também afetos. Muitos seus corpos vão estremecer, outros vão calorear. Aí onde tem muito frio, vão tirar casacos. Onde tem muito calor, vão colocar casacos. É incrível. Aleluia! Manifestação do poder de Deus, não somente para curar e libertar, e também para mostrar sinais e maravilhas nos céus e na terra com fogo, sangue e fumaça. E há de ser que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Em nome de Jesus, abra a tua boca e eu vou te encher. Até a intercessão. Se pense, e esse pensamento é oração. Pense no assunto. Pense. Não é hora de escrever, é hora de pensar, é hora de receber, é hora de orar, é hora de clamar a Deus. E o meu Deus vai te conceder esse desejo do teu coração. 1, 2, 3. Recebam. In the name of Jesus. As curas, as libertações, os milagres, os sinais, afetos, prodígios, maravilhas começam a acontecer agora aí. Começam a acontecer. Minhas forças foram renovadas. Valeu. Estava debilitado. Fui fortalecido na fé, no físico. Aleluia. Fui fortificado. Recebam, in the name of Jesus, diante daquele que me enviou. Até você que está a tremer, que está a calorear, que está já a sentir frio, o refresco, seu coração quieto. Ah, sim, está a sentir quietude, a cura que se manifestou, não importa qual é a doença. Eu disse curas de todas as enfermidades, libertações, bênçãos, sinais, prodígios. Oh, terra!
Ó terra,